Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há muitos anos atrás, uma pessoa que estava hospedada em um hotel, e de repente começou a se sentir incomodada porque foi reclamar no hotel, porque toda vez tinha o seu vizinho tocava o piano e não aguentava mais, e era insuportável, e foi lá reclamar, E o atendente disse: minha senhora, tá bom, vou falar com ele, mas que está hospedado aqui no nosso hotel o Penderecki, que era então o melhor pianista. E ela falou: não, por favor, não fale nada, eu adoro o Penderecki. E aí passou todo dia a ligar para sua amiga para contar que ele tinha tocado naquele dia, e passou aquilo que parecia terrível, passou a ser a melhor coisa do mundo. Enfim, essa historinha, que eu já contei outras vezes também, revela algo muito, muito importante, muito, muito profundo até, que a atitude com que a gente enxerga as coisas e a vida, às vezes fazem com que elas mudem substancialmente. Aquela ideia que é tão batida, que a gente já tem do copo meio cheio, meio vazio, é algo evangélico, é algo que Jesus falou. Jesus, ele não usou ele não usou essa imagem, veja o copo meio cheio, mas ele usou imagens parecidas. Quando dizia: olhai os lírios do campo. Os lírios do campo é que todo mundo vê, Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Vejam, os campos já estão maduros para a colheita. No fundo, Jesus está nos dizendo, disse para as pessoas ali daquela época, e nos diz agora, dizer assim: olhe para a realidade do mundo, da vida, da tua vida, e você vai ver muitas coisas positivas. Agora, em um momento, Jesus, quando estava dizendo assim, que as coisas, você vai ver muitas coisas boas. E isso, quando ele estava abrindo a visão lá de uns fariseus, ele dizia o seguinte: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: aí vem chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Por que também não julgais por vós mesmos o que é justo? Veja, no fundo, Jesus fala: olhe bem para a realidade, e você terá talvez uma atitude diferente. E para um cristão, e para uma pessoa realista, vai ter sempre uma atitude otimista. Por isso, o otimismo não é só algo como, digamos assim, uma forma de ver que eu tento ver as coisas positivas. Entre tantas, eu vejo as coisas, eu me esforço por ver as coisas positivas. Não. O otimismo é uma virtude, como toda virtude é esse hábito, essa disposição estável da nossa vida, da nossa alma, que faz enxergar as coisas de um modo mais realista. E a realidade é muito mais positiva do que negativa. E a realidade, quando a gente enxerga as coisas assim, quando a gente tem essa atitude cristã perante as coisas,
Então nós vamos, no fundo, vamos, né, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, e essa meditação espero que seja uma ajuda, né? Nós vamos ver aquilo que Jesus Cristo dizia, né? Não vos preocupeis. Eu quero, né? Jesus está nos falando, eu quero que a vossa alegria seja completa. Quando ele dizia isso, ele não está dizendo, olha, eu quero que a vossa alegria seja completa, então eu vou tirar todas as dificuldades da tua vida, a tua vida vai ser cor-de-rosa, vai ser uma maravilha, vai ser assim, aí eu quero que a tua vida, essa alegria seja completa. Não, Jesus, ele diz, olha, eu quero que a vossa alegria seja completa, que vocês não vos preocupeis com coisas pequenas, não vos preocupeis tanto, né, com o vosso com o dia a dia, porque... E como isso? Se vocês forem pessoas otimistas. Otimistas, né? E podemos, né? Porque, e aliás, vemos que até é relativamente fácil, porque para sermos otimistas, não precisamos mudar as coisas. Não precisamos, né, que as coisas estejam bem, mas sim a atitude perante a forma de ver, a atitude perante essas coisas. Né? Evidentemente, quando as coisas vão bem, é mais fácil sermos otimistas, né? Sem dúvida. Mas, como é uma virtude, essa virtude estará presente também quando as coisas não vão tão bem, quando temos dificuldades. E sabemos pela graça, pelos ensinamentos de Cristo, que muitas vezes as dificuldades e aquilo que não vai tão bem, inclusive até as aparentes derrotas, podem ser motivo de crescimento, podem ser motivos de santificação, de uma proximidade maior com Deus. Em Guerra e Paz, nesse romance assim monumental de Tolstói, né, que no fundo ele vai é uma história, né, de várias famílias, de vários personagens, né, que se passa no meio lá da invasão napoleônica na Rússia, né, e lá ele põe lá o general Kutuzov da Rússia, que tudo indicava, e as pessoas começaram a ficar revoltadas com ele porque ele só acumulava derrota atrás de derrota. E o exército francês ia avançando e Kutuzov perdia mais uma, perdia outra. Era como, digamos, o sinal do derrotado, que não conseguiu uma só vitória. E no final, ele entregou Moscou para Napoleão, que Napoleão chegou até Moscou. Mas, na verdade, a sua estratégia era aguentar firme a luta. E aí, quando via que já não dava mais, então ele recuava. E dava outra batalha ao exército francês. E recuava. E entregou Moscou. Só que assim ele venceu a guerra. Né? Sabe que Napoleão chegou a Moscou, mas depois o exército teve que voltar. Morreram todo no inverno russo. Eles não tiveram mantimentos, não tiveram... Enfim, e assim foi a estratégia que fez com que ele vencesse Napoleão, que ninguém tinha conseguido vencer até então. E era a frase dele: perder uma batalha não é perder a guerra. E assim é a nossa vida, né? Olha, uma nota baixa, uma reprovação, às vezes até um pecado, uma coisa que não deu certo, né? Ou agora, se a gente não está conseguindo viver como gostaríamos esse tempo, né? de pandemia, o que seja, né? Eu falo assim, olha, não significa que eu perdi a guerra. Disso eu posso aprender, e sobretudo se eu olho para Cristo, né? E a gente vai ver, depois no final vou voltar a falar disso, a gente vê que podemos, né, tirar dessas derrotas grandes coisas, inclusive podemos dar um salto, né? E podemos chegar ainda mais longe do que humanamente nós pensaríamos, né? Se as coisas fossem do jeito que nós gostaríamos. Vamos falar, né, um pouco mais. Para isso,
É necessário aprendermos a sermos pessoas otimistas, né? Que é ter essa visão mais cristã da realidade, né? Ter essa virtude de quem enxerga as coisas com sentido cristão, com sentido mais real, com sentido positivo. É necessário superarmos dois obstáculos, né? Que, enfim, os dois são muito parecidos, mas que é porque é superar os pesos do passado, né? E os fantasmas do futuro. A pessoa, primeiro, o peso do passado. Às vezes são coisas, pode ser coisas pequenas, coisas muito pequenas que, assim, todos nós temos pequenas falhas ou mesmo não falhas, mas coisas da vida que nos chatearam, que nos deixam uma certa amargura, né, um certo sentimento mais negativo com relação a uma pessoa, né? Ou às vezes até um sentimento com relação a nós mesmos, nos sentimos um pouco fracassados, puxa, isso aqui eu não consegui, isso aqui não deu certo. E claro, podemos pensar nisso e é bom às vezes, né, aprendermos desses erros, mas nunca é bom ficar carregando um peso inútil, né, esse peso do passado. Por isso, nunca é, a gente sabe, né, que nunca é cristão esses traumas, os medos, os complexos, essas coisas que nos põem para baixo, que às vezes também pode acontecer pelo fato de eu não querer enfrentá-los também, né? Nunca falo nada. Não, se trata de enfrentar, de aprender com o erro, de procurar vencer o erro, né? Mas não ficar carregando peso. É muito comum isso, eu dizem coisas pequenas. A gente fica, se eu tivesse aceitado aquele convite, se eu não tivesse saído do meu trabalho, se eu tivesse escolhido esse tema para minha monografia, se eu tivesse feito essa matéria, se eu não tivesse feito, se antes né, no começo da pandemia eu tivesse feito tal escolha, ou meio que seja. Tudo bem, podemos dizer, errei, então mas então agora eu recomeço. E às vezes muitas coisas eu posso dizer, não, e eu recomeço e esqueço o que aconteceu no passado. Às vezes tem pessoas que ficam um pouco encalhadas, né? Encalhadas nas experiências do passado. Né? Ficam encalhadas, seu barco está encalhado, já não navega mais porque fica carregando coisas que não tem por que carregar. E isso é o que nos gera, às vezes, o pessimismo. Né? Não, já sei que não dá certo. Né? E não tenta outra vez. Também vencer algo parecido, né, do passado, mas também os fantasmas do futuro. Né? Em geral estão juntas as coisas, mas é aquela pessoa que sempre vê o futuro como algo negro. Né? Quer dizer, se algo pode dar errado, vai dar errado. Né? Quer dizer, a lei de Murphy. Né? Que a pessoa, às vezes tem gente que pensa assim, às vezes em coisas pequenas nós podemos nos deixar levar por isso. Né? É a pessoa que, por exemplo, se deixa levar com frequência pela inveja, né? Porque a outra fila sempre anda mais rápido, né? A outra pessoa sempre, tudo para ela dá certo. E por em vez de falar, não, peraí, realmente, então, até agora não deu certo para mim, então talvez a minha probabilidade é maior, né? Porque agora talvez vá dar certo, né? E ir fazendo, ir tentando de novo, né? Não, sem medo, sem a insegurança, vencer a insegurança, que é próprio de quem confia em Deus, né? Também de quem tem uma visão mais realista da vida, né? Nem tudo dá errado, às vezes, se eu tenho essa visão realista, eu procuro aprender com o passado e talvez fortalecido por esse passado, eu vou dando passos, né? Veja se às vezes a gente fica às vezes dando voltas, né, a situações que talvez a gente já pensou o suficiente e talvez a gente não vai saber, né? Será que vai dar certo isso no futuro? Tem coisas que a gente não tem como saber, a não ser começar a fazer, começar
a realizar, e aí depois a gente vai vendo, né? É claro que é bom que a gente planeje, que a gente pense, isso é uma virtude, mas existe um limite. Não podemos planejar tudo, não podemos saber tudo, né? Então, superar esses cuidados. Jesus Cristo, que, como dizia antes, né, que era essencialmente otimista, né? Jesus gostava, né, disse em vários momentos, né, a cada dia basta o seu cuidado. Não vos preocupeis. Quer dizer, os problemas são para resolvê-lo agora, né, e viver agora. E cada dia basta o seu cuidado, basta os seus problemas. Vamos ter problemas? Sim, mas um por vez, né? Então, aprender a fazer isso até na prática. Aprender a resolver as coisas e já. O que significa que nem tudo eu posso fazer já, né? Eu lembro uma coisa, agora eu tô aqui, e me lembro uma coisa que eu tenho que fazer amanhã. Então, o que eu posso fazer é anotar, né? Anotar e talvez agora, se vem à cabeça, até para vencer a distração, a gente pergunta ao Senhor, isso será que eu posso fazer amanhã? Que horas que é melhor? Então, me ajuda agora, eu não vou pensar nisso, então vou anotar aqui na minha agenda, né? Então cada um pode ter esses métodos, uma agenda, uma lista de tarefas, né? Nos ajuda muito para viver isso que Jesus dizia, né? Cada dia basta o seu cuidado. Por isso, né, podemos pensar agora em uma forma mais espiritual, né, que os apóstolos, aquelas pessoas que conviveram com Cristo, que aprenderam de Cristo, eles tiveram também quedas. E quedas, às vezes, grandes. E erraram feio. Né? Exemplo de São Pedro, que traiu Cristo. Mas aprenderam também de Cristo de voltar rápido. De pedir perdão e recomeçar. Era isso que Jesus estava falando quando dizia, não, a cada dia basta o seu cuidado, não vos preocupeis. E dizia, provavelmente dizia aos apóstolos, não vos preocupeis nem com essas quedas. Que no fundo Jesus está dizendo, fala, recomeça agora. Tenta de novo agora. Viva bem agora. Agora que estamos fazendo a nossa oração, por exemplo. Que bom, né? Que a gente diga muito assim, Senhor, eu confio em Ti. Né? Eu sei que eu vou continuar lutando, me esforçando. E claro, se a gente imagina o sorriso de Cristo, né? nos apoiando, animado com o nosso recomeço, com esse otimismo, então, claro que a gente recomeça de uma forma diferente, né? E se a gente para, né? E se a gente começa também a evocar assim essa vida de fé, a presença de Deus na nossa vida, a gente vai se dando conta que o pessimismo é sobretudo uma mentira. É uma visão deturpada da realidade. Deturpada, assim mesmo, né? Porque é uma visão que não tem Deus, né? Uma visão que não leva em conta a fé, que é algo que é o mais importante, que não leva em conta a minha vida espiritual, que é podemos dizer, de alguma maneira, é o único importante, né? E os acontecimentos negativos na nossa vida, no mundo, são relativos. Relativos a esse mundo que vai acabar, né? Relativo ao mundo exterior, que a gente nunca capta toda a sua complexidade, porque, na vida dos homens, né, existe toda uma vida espiritual que é dele com Deus, nossa com Deus, e aí tem uma riqueza e às vezes uma bondade que a gente não enxerga, que a gente não é capaz de captar. E quando há fé, quando há a presença de Deus, então isso é a fonte de otimismo. E quando nós aproveitamos também as quedas, as nossas... aproveitamos também as coisas negativas da nossa existência, e a gente oferece a Deus,
e a gente recomeça, então a gente se sente nessa confiança inabalável, porque temos Deus, porque estamos dizendo que sim. Há um ponto de caminho, que é o ponto 476, que diz assim: quando te entregares, esse entregares inclusive está entre aspas, né? Quando te entregares a Deus, não haverá dificuldade que possa abalar o teu otimismo. Eu penso que está aqui entre aspas porque vale para todas as pessoas, mesmo, né, nós que queremos fazer tudo por Deus, que já nos entregamos a Deus, né, porque estamos dispostos e espero que você esteja e a gente pode dizer ao Senhor, sim, Senhor, estamos dispostos a fazer tudo aquilo que você quer, a aceitar o que você mandar para a nossa vida. Né? Então, quando a gente se entrega assim, não haverá dificuldade que possa abalar o teu otimismo. Porque se Deus manda a cruz, então eu vou ser feliz com a cruz, eu vou me santificar com a cruz, porque se Deus manda as coisas boas, eu vou me alegrar com as coisas boas, eu vou agradecer as coisas boas. Quando eu me entrego a Deus, então, sempre estarei otimista. Por isso, esse é o grande segredo, né? Dessa atitude de quem vê sempre sempre vai ver o lado positivo da vida, da realidade. Tá? Não porque dizer, porque eu considero, eu penso em Deus, então as coisas, a realidade, porque eu penso em Deus, então eu não vou ver as coisas ruins. Não, a pessoa vê a realidade, também as coisas negativas, mas para quem está perto de Deus, então, ele vai sempre ser otimista, ele vai conseguir enxergar também as coisas boas, vai enxergar nesse mundo, às vezes, difícil, né? Às vezes complicado, vai enxergar também a graça de Deus, as coisas, né, que Deus nos dá. Conta aqui uma história interessante, né, que em 1943, Álvaro del Portillo, né, que era então um jovem que seguia o fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, ele não era sacerdote, nada, então ele recebeu um encargo muito importante. São José Maria Escrivá viu que tinha chegado o momento, o bispo de Madrid insistiu com ele para que ele pedisse uma aprovação, né, uma aprovação da Santa Sé para o Opus Dei. O Opus Dei estava ainda muito no começo, estava ali só em Madrid, mas estava querendo ir para outras cidades, então era necessário. Né? O bispo fez. Então ele não convinha que fosse São José Maria Escrivá, mas que sim que fosse um membro do Opus Dei, né? Que sobretudo uma instituição formada por leigos, né? Então ele era um estudante, engenheiro, né? Fazia engenharia, um militar, já um oficial militar. Então ele foi representando o Opus Dei, né? Para falar com o Papa. Era uma missão que era importante, porque assim, né, de fato, sem aquilo, o Opus Dei não ia conseguir se desenvolver. Então, ele foi. Então, ele tomou, era em 43, veja, no meio da Segunda Guerra Mundial. Tá? Assim, é muito pior que uma pandemia, né? Agora a gente pode ter uma noção um pouco, né? Que qualquer viagem é difícil, é complicada, você não sabe se vai ter viagem, se vai chegar, se vai ter uma barreira, se a cidade tem lockdown, não tem, essas coisas, né? Mas enfim, então ele pegou o avião, né, com toda aquela dificuldade em direção a Roma, obviamente que deve ter sido um voo assim extraordinário. E no meio do caminho, né, começou realmente um bombardeio entre dois aviões, de uma batalha aérea, e o avião dele, um avião comercial que não estava na batalha, estava ali no meio, né? E para piorar ainda, dentro do avião estava uma companhia de teatro italiana que estava viajando com ele. Então, imagina. Mais histeria impossível, né? Quer dizer, então começaram a gritar, mamma mia, te afogamos tutti e tal. E diz que Dom Álvaro ficou assim com uma serenidade que chamou a atenção das pessoas. Né? Assim, e por quê, né? E aí depois ele contou que fala, não, naquele momento eu pensava com muita tranquilidade, vou cumprir uma missão que Deus quer e, portanto, não vai acontecer nada. Assim, né? Olha, de certo modo, na nossa vida, a gente também
deve pensar assim, né? Fala, olha, claro, naquele caso ele tinha certeza que não ia acontecer nada, porque ele falou que ele tinha certeza, assim, na sua oração, né? Que ele tinha que chegar em Roma e falar, né? Do Opus Dei para o Papa. Então, falou, pô, isso aqui é muito importante, então o avião vai chegar. Mas a gente pode pensar sempre assim, né? No sentido que falar, eu não sei que às vezes pode acontecer coisas ruins, claro, mas eu sei que tudo está nas mãos de Deus. Tudo vem das mãos de Deus. Era aquilo que ensinava São José Maria, que ele estava convencido que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele falava em latim, tem uma expressão que resume essa frase, que é omnia in bono. Ou seja, todas as coisas são para o bem. É uma frase de São Paulo, né? Que estava querendo dizer para quem quer fazer as coisas por Deus, para quem ama a Deus, para quem quer amar a Deus, quer crescer no amor a Deus. Então, aconteça o que acontecer, as coisas são encaminhadas para a realização desse bem, que é a nossa relação com Deus, o nosso amor com Deus, a nossa vida com Deus. E o contrário, né, também é verdadeiro. Se nós pensamos mais nisso, se nós procuramos fazer melhor a nossa oração e vamos crescendo na nossa fé, se nós consideramos mais vezes e com mais frequência, né, essa vida com Deus, então, né, a gente vai enxergar as coisas de um modo mais otimista. Não seremos pessoas que estão reclamando, né? Vamos perceber que talvez, ao invés de ser uma barulheira desgraçada, é Penderecki, né? Como aquela senhora que descobriu que era o pianista que ela mais gostava. E é verdade, né? Quantas pessoas a gente tem exemplos, né, de pessoas que diante da vida têm uma atitude otimista e, portanto, vamos assim, parece que estão sempre de bem com a vida. É isso que é isso que Deus espera de nós, né? E é isso que Jesus dizia quando dizia, não vos preocupeis, eu quero que a vossa alegria seja completa. Por que então você se deixa levar pelo pessimismo, né? Por que esse olhar negativo diante das coisas? Pensemos, para terminar, como sempre, né? Nessa atitude de Maria e José. Especialmente naqueles momentos em que Maria ia ter o filho, né? Ia ter Jesus e teve que ir até Belém de uma forma inesperada. E como também sabemos que deu tudo errado, né? Se a gente for pensar humanamente falando, deu tudo errado, né? Não tinha um lugar na hospedaria, a criança veio justamente no momento em que eles estavam no lugar mais distante de Nazaré, né? Enfim. E, no entanto, eles estavam ali contemplando o menino Jesus, estavam felizes por participar da obra da redenção. É isso que Deus quer para todos nós que seguimos a Cristo, né? Que temos essa alegria essa alegria de participar, né, desses planos redentores de Deus, de Cristo, de estarmos cada vez mais perto de Deus. E também, como um reflexo disso, vamos enxergar as coisas de um modo mais otimista. Estamos chamados a ser pessoas com a virtude do otimismo, com essa disposição estável de enxergar sempre as coisas de um modo mais realista, mais otimista, né? De ver as coisas sempre, o copo sempre mais cheio, né? Do que meio cheio do que meio vazio, né? Porque a vida é assim, né? A vida tem muitas coisas boas. E exatamente, talvez nós sentimos a dificuldade, nós sentimos a dor nas coisas negativas justamente porque temos tantas coisas boas, porque vemos as coisas, porque sabemos o que é o bem, né? E com Deus sabemos que teremos sempre esse bem, que nunca perderemos, né? E por isso seremos sempre pessoas extremamente otimistas, né? Pensamos isso a Maria e José, que nos faça, né? Pessoas sempre assim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,
São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.